Olá pessoal, como vão? Meu nome é Denis Bertoldi, sou professor e ilustrador científico, botânico e zoológico, né, e também anatômico. Bom, a proposta é trazer assim um conhecimento a respeito da ilustração científica, né, como uma profissão, né, e como que ela é desenvolvida, né? Então, intencionalmente, a gente está pensando em fazer um curso aqui completo, né, de ilustração. Não é um curso assim extenso, né, mas vai ser um curso onde a pessoa vai ter uma ideia do que é a profissão, de como que é desenvolvido o trabalho, de uma maneira assim, não muito complexa, né? Um curso de ilustração, na realidade não existe, né, um curso universitário de ilustração científica. Geralmente os ilustradores são pessoas que fazem biologia, ou veterinária, ou medicina, né, e tem aquele dom do desenho e acabam se tornando ilustradores, né? Então eles começam dentro da faculdade, né, pesquisando plantas, por exemplo. Daí um pouco eles começam a fazer esboço dessas plantas, né, num trabalho de campo, né, quando eles vão para a natureza, identificar plantas e tal, acabam fazendo um esboço, tem aquele dom, né, desenvolve, né, essa habilidade de desenho e acabam se tornando ilustradores. Então não existe, pelo menos no Brasil, ainda não existe um curso universitário para isso, né? As pessoas que a gente tem aqui são profissionais que se formaram dessa maneira que eu falei para vocês, né? Bom, como que foi minha história na ilustração? Exatamente, eu era pintor, né, e também fazia faculdade de psicologia, medicina, e acabei conhecendo o professor Kerr, que é um agrônomo, né? Infelizmente ele faleceu alguns anos atrás, mas ele é geneticista de abelha e agrônomo, né? Um dos melhores geneticistas, o melhor geneticista de abelha do mundo, né? Bom, ele me incentivou muito a desenvolver a habilidade de ilustração, porque ele viu que eu tinha uma habilidade, gostava de desenhar e tal, e procurei ele para fazer pesquisa, né? E acabei me tornando um ilustrador, né? De uma maneira geral. Então eu procurei o professor Kerr para fazer pesquisa, e ele viu que eu tinha uma habilidade com desenho. Ele sugeriu que eu desenvolvesse essa habilidade, né? Aprofundei bastante e acabei realmente me tornando um ilustrador. Fiz um trabalho para ele de vários anos, mais de 10 anos, desenvolvendo esse trabalho, que é a pintura de plantas do cerrado, né? Eu vou mostrar no final do vídeo, vou mostrar algumas dessas ilustrações para vocês, né? E atualmente eu estou fazendo um trabalho aqui em Franca, né, de ilustração de peças anatômicas, né, em parceria com várias universidades, né? Esse trabalho de ilustração é um trabalho que você não faz sem auxílio de um professor especialista, né? Não adianta você ser desenhista e querer ser ilustrador científico. Você uma equipe, né? Geralmente trabalha-se em equipe, né? O ilustrador ele precisa da supervisão de um botânico, por exemplo, se ele for pintar a planta, né?
se ele for printar anatomia, peças anatômicas, né, para livro de anatomia, para os estudantes de medicina, odonto, psicologia estudarem, precisa também de um professor de anatomia, um pesquisador experiente, né, que conheça bastante, porque a anatomia, né, ela tem vários detalhes, assim como as plantas e os animais, né? Então, a ilustração científica, ela não é uma foto, né? Porque às vezes a pessoa pensa, não, hoje em dia tem a foto, não precisa mais de ilustrador científico, né? Existe a foto, mas não é bem assim, porque a ilustração científica, ela vai destacar alguns pontos que a foto não vai revelar, né? Então, você precisaria, assim, de muitas fotos, assim, muitos detalhes para você conseguir obter aquele detalhe, né? Então, mas o ilustrador com 1 ou 2 desenhos, ele consegue mostrar aquilo que é mais importante na ilustração. Que, por exemplo, então uma pessoa que estuda biologia, ele está estudando planta, quando ele vê uma ilustração científica de plantas, ele vai ver ali tudo que é essencial para ele identificar aquela planta, né? Então, uma ilustração que eu fiz, que é uma solanácea, né? Que popularmente chamado de gilozinho do cerrado, né? É uma planta que eu fiz uma ilustração e ali, então, eu fui sendo orientado pelo professor Kerry por um especialista em plantas também, né, do Cerrado, o professor Glenn. Então eu fui fazendo a ilustração conforme eles foram me orientando, né? Então destaca mais essa parte da folha, essa flor é assim, essa coloração e tal. Foi um trabalho mais ou menos assim. Esse é o trabalho de ilustrador, né? Geralmente os ilustradores trabalham então dentro do departamento, por exemplo, de anatomia, ou de biologia, de botânica, né, de farmácia, alguma coisa assim, onde ele tem ali os professores do lado, né, vão passando para ele as características, né, os desenhos que eles querem, né. Então esse é o trabalho do ilustrador. É um trabalho que está cada vez com maior demanda, né, embora a gente pense que está acabando, não. O trabalho de ilustrador, ele está crescendo esse trabalho, né? Porque é um trabalho bonito, é um trabalho importante, né? Os livros hoje, você pode colocar isso digitalizar isso, né, no computador para ser disponibilizado na internet, né? Que você não precisa mais de um livro, né? Que são caros e tal, e você pode, então isso está até crescendo bastante, né? E não existe só o ilustrador científico, existe o ilustrador de livros, né, por exemplo, em quadrinhos, de super-homem, né, faz aquele desenho do super-homem, esses são todos ilustradores, né, eles fazem ilustração, também é uma profissão, também, né, onde você vai ilustrar aquela revista, né, ou uma história, você vai pegar um livro escrito e você vai traduzir ele em imagens visuais. É um ilustrador, né? Bom, começando então, pessoal, como que pode ser a história do ilustrador, né? A ilustração, ela começa muito antiga, né? Na época das cavernas, do homem pré-histórico, ele fazia ilustrações, né? Ele pegava ali tintas rudimentares e tal, e fazia no fundo das cavernas, né? Em cima da pedra ali, ele fazia, né, desenhos assim fabulosos, né, assim realistas inclusive, né, era a intenção deles imitar a natureza, né. Veja que então depois evoluiu bastante o desenho para a Grécia, né. A Grécia, ela tinha né, a Grécia antiga, na época dos filósofos gregos e tudo, né, se tratando dessa época, né, os gregos, eles tinham uma preocupação muito grande com a perfeição, né. Então a arte, ela deveria ser perfeita, né? Tentar se fazer uma cópia perfeita, sublime até melhor do que aquilo que está na natureza, né? Então, né, o Platão vai falar muito sobre isso. Então os ilustradores daquela época, eles tentavam fazer uma
uma imitação mais que perfeita, né? Uma obra-prima da natureza, né? Então, se ele fosse pintar, por exemplo, uma natureza morta, por exemplo, uma laranja e uma maçã numa cesta, ele teria de reproduzir aquilo com perfeição total, né? E a ilustração de certa forma, ela é isso mesmo, né? Ela é uma herança dessa época grega, né? Onde você tem de unir a arte com a ciência, né? Então, a ilustração começa nesse ponto aí, né? Bom, depois nós tivemos uma época aí de grande, assim, deslocou-se as ilustrações para Bizâncio, né? Porque Roma acabou, Roma também tinha grandes artistas, mas Roma, né, a Europa, virou a Idade Média, né? Ali era né, ficou bastante sufocado essa parte de ilustração, né? Na realidade, o que se fazia ali, aqueles monges, né, da Idade Média que viviam em mosteiros, né, da Igreja Católica, o que eles faziam era copiar os livros dessa época da Grécia, né? E nem sempre esses artistas, né, esses padres, eram grandes artistas como tinham lá na Grécia, né? Mas tinha grande artista também, né? A arte não morreu, você veja que eles eram copistas. Mas então, veja que a ilustração veio evoluindo dessa maneira, né? Então vamos lá, recordando então, idade pré-histórica, né, das cavernas, Grécia, Roma, se deslocou para Bizâncio, né, onde foi levado esses ilustradores. Depois, com o final da Idade Média, com a Renascença, né, lá com aqueles grandes pintores, né, da época de Leonardo da Vinci, de Miguel Ângelo, a ilustração, né, ela volta com tudo, naturalista, né, ou seja, tentando reproduzir, né, o Leonardo da Vinci, ele fez quadros e desenhos totalmente naturais e perfeitos, né, reproduzindo, então, tentando reproduzir a perfeição das formas, né, tentando retratar um ser humano, por exemplo, ou um animal, conforme era visto, fotograficamente, vamos dizer assim, né? Isso é o que? O Renascimento é o renascimento da Grécia, né? Então, os renascentistas, Leonardo da Vinci, eles tentavam renascer, ressuscitar essa arte que havia sido esquecida e sufocada lá da Grécia e Roma, né? Eles tentavam, então, renascer essa arte, trazer de volta todo esse naturalismo, né? Toda essa imitação da natureza, né? Bom, depois nós tivemos já, vamos pular um pouquinho aí, né? Vamos então para o século XIX, vamos para o Brasil, né? Aqui, descobrimento do Brasil, 1500, né? Bom, século XV, século XVI. Vieram junto com os descobridores, esses grandes navegadores, vinham ilustradores, né? Eles vinham, porque naquela época não tinha fotografia, eles fotografavam, né? Eles vinham e fotografavam a natureza, né? O que eles viam, né? Poderia ser em forma de cartografia, né? Desenhar um mapa, né? Fazer desenho de animais, de árvores, que eles estavam vendo quando eles vinham aqui para o Brasil, né? Então, nós temos então aqui nas Américas, né, a vinda de grandes ilustradores, né, que vinham para mostrar, né, para o rei europeu, por exemplo, como que era aqui, né? O rei queria conhecer, queria saber como que era esse mundo aqui. Então vinham esses ilustradores, né? Bom, depois nós vamos pular então para já o século XIX, né, com a vinda da família real para cá, depois de 1808, né? Depois de 1808 nós tivemos a vinda da família real, né, Dom João VI, e geralmente esse pessoal trazia ilustradores, né, traziam pintores, porque como eu falei, naquela época não tinha a fotografia, né, e esse pessoal tinha o costume de se eternizar através de pintores, através de grandes ilustradores, né, ilustradores que vinham a convite da própria família real para retratar mesmo a natureza aqui, os habitantes, a própria família real, e assim foi.
Depois nós vamos já por o final do século XIX, que com Dom Pedro II, né, que era uma pessoa que gostava muito de arte, uma pessoa muito letrada, muito culta, gostava de fotografia, né, mas ele também trouxe para cá grandes ilustradores, né, ele trouxe para cá uma expedição, né, ele bolou, né, ele financiou uma expedição imensa, né, para isso ele contratou uma equipe, né, que veio da Europa, de ilustradores, de cientistas naturalistas, né, vieram para cá e saíram pelo Brasil afora fazendo ilustrações. Existe uma coleção de vários livros dessa obra, né, que estão assim, na biblioteca da USP, vocês vão encontrar essa coleção, né, Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, vocês vão encontrar essa coleção, uma coleção maravilhosa. Eu tive a oportunidade de ver, né? São vários livros, com livros de praticamente do Brasil inteiro, porque essa expedição correu o Brasil inteiro. E ali eles iam identificando essas plantas, né? E iam pintando, então o ilustrador ia fazendo, geralmente, a nanquim, né? Que é uma técnica de tinta preta, né? Fazia esse o esboço e fazia o contorno da planta com tinta preta, nanquim, né, que é uma tinta tirada do polvo ou da lula, né, uma tinta tirada desse animal marítimo, né, o nanquim. Bom, de lá para cá, então, evoluiu bastante a ilustração, no sentido de que outros ilustradores vieram para o Brasil, por exemplo, a Margarete Mie, já no século XX, a convite do professor Kerr, né, esse professor que eu citei aqui no início, né, do vídeo. O professor Kerr é uma pessoa que foi presidente do INPA, né, do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, e ele trouxe para cá uma ilustradora, Margarete Mie, uma inglesa, pintora, e ela fez um belíssimo trabalho, né, pintando plantas da Amazônia. Também tem várias ilustrações dela, vocês podem encontrar na internet ou em livros que podem ser adquiridos, né? Exatamente. Bom, essa então é a história da ilustração botânica no mundo, né? Ilustração botânica, zoológica e científica no mundo, né? A partir de agora, então, como que funciona a ilustração? São pessoas que ficam no departamento, igual eu já comentei aqui, são pessoas que ficam em departamentos de botânica, ou de zoologia, de veterinária, de medicina, fazendo ilustrações, né? Eles trabalham, são ilustradores, são pessoas, né? A formação delas geralmente não é artes plásticas, né? Igual eu comentei, são pessoas que geralmente vieram dessas faculdades, faculdade de biologia, de medicina, que se especializaram em fazer ilustrações, né? Eu mesmo, atualmente, estou fazendo um trabalho de anatomia, né? De pintura de peças de anatomia, que vai gerar um livro futuramente, um livro de anatomia, né? Para isso, eu preciso de uma equipe, né? A gente trabalha com vários professores, né, que dão orientação, que me fornecem peças anatômicas, né? A gente precisa de peça humana, né? Isso só existe dentro de faculdade de medicina, dentro das faculdades, né, de odontologia, de psicologia. Mas então, eu preciso ter acesso a esses lugares com autorização de professor, e geralmente eles estão participando desse projeto, né? Tá bom, gente? Então, é uma profissão interessante, né? Para quem gosta de arte e gosta de pesquisa, né? De ciência, né? Tá aí a dica, né? O meu trabalho é um trabalho assim de ilustração científica que eu considero até não é nem a mais nem a menos do que isso, mas eu considero o meu trabalho um trabalho hiperrealista, né? Eu procuro ser o mais real possível, né? Igual era o artista na Grécia Antiga, né? Que ele procurava ser
procurar imitar a natureza da melhor forma possível, né? Até imitar e ser mais lindo do que a própria natureza, né? Na época da Grécia Antiga, o objetivo do artista era isso, né? Copiar, não só copiar a natureza, mas fazer uma obra-prima, ser mais bonito do que a natureza. Isso, para Platão, era uma coisa muito difícil, quase impossível de se fazer, né? Então, eu procuro trazer para a ilustração científica o hiperrealismo da arte, né? O hiperrealismo é uma corrente artística das faculdades de arte, dos artistas, que eu estou incorporando na ilustração científica, né? Então, o meu trabalho ele é, vamos dizer assim, hiperrealista, mas científico, né? Eu não fujo em nada daquilo que precisa ser, né? Então, quando eu vou desenhar uma planta, eu procuro os especialistas e trabalho com os especialistas para tentar não só ser hiperrealista, mas seguir também, né, aquela linha científica, ou seja, quando um estudante, um professor de botânica, ele vê o meu trabalho, ele vai identificar aquela planta na hora, né? Ele vai reconhecer a planta, ele vai saber o nome dela, né, de imediato. Da mesma forma, a peça anatômica, né? Eu estou fazendo um trabalho diferente daquele grande ilustrador científico e anatômico, que é o professor Netter, né? Ele usava uma técnica de sangria. A minha técnica de ilustração anatômica, eu estou usando lápis grafite, eu estou usando aquarela, eu estou usando aerógrafo, né, que é um instrumento moderno, né, que pode ser incorporado tranquilamente, né, dentro da ilustração botânica, né? Então, o atual hoje da ilustração científica é você usar os instrumentos que estão à sua disposição, né? Não é só lápis e nanquim e borracha e papel que você vai fazer como antigamente, na época, vamos supor, do Leonardo da Vinci ou dos gregos ou das cavernas. Não, você vai usar o que tenha na ilustração, vale o que você tiver à sua disposição para fazer o trabalho. Pode ser uma máquina fotográfica, pode ser um aerógrafo, né, que é um revólver de spray, né, uma caneta spray, onde você, né, vai jogar aquele spray ali fazendo um efeito de sombra, né? Então você pode usar esses recursos, né? Borracha elétrica, canetinha, né? Eu uso bastante também canetinha, né? Não é só lápis e nem nanquim, não. Você pode usar a canetinha também, né? Então, para quem gosta de desenhar e pintar, é um trabalho que dá bastante prazer, né? E eu recomendo a você que esteja interessado em desenvolver essa habilidade, né? Que desenvolva também e faça o seu trabalho, né? Tudo bem, pessoal? Então vamos lá. Próxima parte do vídeo é a gente comentar um pouquinho a respeito de materiais, certo? Dando continuidade ao nosso curso, vamos agora para a parte 2, que a gente vai conversar um pouquinho mais sobre a ilustração botânica, a ilustração zoológica e a ilustração anatômica, né? Só fazendo uma observação que existe também a ilustração não científica, que é, por exemplo, a ilustração de gibi, do Super-Homem, do Batman, etc., né? Esse também é um trabalho de ilustração. O trabalho de ilustração de livros de romance também. Tá? Mas essa parte não tem a ver com esse curso. Nesse curso nós vamos tratar apenas da ilustração científica. Bom, então, se tratando de ilustração botânica, ilustração científica botânica, a ilustração científica ela precisa ser realista, né? Você vai fazer um desenho ou uma pintura realista, né? Ela tem de ser o mais próximo possível da perfeição, né? O mais próximo possível da realidade. Você não pode, na ilustração científica,
botânica, você não pode inventar, né? Você não pode criar, né? Você tem de seguir, por exemplo, aquilo que o especialista em plantas, né? O especialista botânico está te passando, né? Destacar mais uma parte, assim, o que eu posso fugir, assim, seria destacar mais uma parte da planta do que outra, mas sempre retratando fotograficamente, né? Indo além da fotografia, né? A ilustração botânica, científica, ela vai além da fotografia, né? Ao contrário do que muitos possam pensar, né, que a fotografia pode substituir a ilustração, não pode, porque é um trabalho diferente, né? Embora a fotografia mostre também é hiperrealista, né? E o trabalho de ilustração é realista também, né? O ilustrador, ele vai destacar determinados aspectos, ele vai eliminar determinados o fundo, não interessa o fundo, né? Então ele vai destacar aquilo, que vai, por exemplo, ele vai destacar a flor ou uma folha, né? Para que o estudante, né, o pesquisador, ele possa identificar aquela planta, né? Esse é o principal fundamento da ilustração botânica. Quando o botânico vai no campo, né, no mato, e ele traz de volta, ele traz a planta, ele tem de saber o nome dessa planta, né, o nome científico dessa planta. Então, ele tem de ter acesso a um livro, né? Esse livro, então, é o livro de ilustração botânica, onde vai poder identificar esse espécime botânico, né? Então, através do que ele tem na mão, que ele trouxe do campo, ele vai comparar com o que ele tem no livro, né, do ilustrador, e vai poder, com certeza, dizer, essa planta é essa daqui e tem esse nome. Então, ele vai poder nomear essa planta através disso, né? Então, a importância da ilustração botânica científica, o principal motivo é esse, né? Identificação de plantas, né, para estudo, né? Quando a universidade tem um super especialista em plantas, você pode levar para ele. Você colhe lá no campo a planta, leva para ele, ele fala, ó, essa planta é essa, né? Mas quando você não tem esse especialista, você tendo um livro de ilustração científica, você tem acesso, então, a isso, né? Bom, isso também é um fato, né? Então, percebam, então, que a ilustração botânica científica, ela é mais do que uma fotografia, né? Ela tem de retratar, ela tem de ser realista, assim como uma fotografia, e ir mais além, né? Ela pode vai servir de identificação, né? Então, o ilustrador, ele vai mostrar determinados aspectos importantes para a identificação da planta, para o estudo da planta. Então, ele pode desenhar a folha, a flor, a semente, né? Então, assim é o trabalho, né? Então, veja que o ilustrador, ele não pode criar, né? Embora seja um trabalho artístico, ele também é científico, né? Essa é a questão da ilustração científica. Ela une a arte com a ciência, né? Então, você tem de ter aquela habilidade artística de desenho e pintura, ou só de desenho, mas também aliado à ciência, né? Você tem de seguir aquele protocolo, né? Você não pode inventar uma planta, né? Ela tem de ser um espécime, uma planta que existe e vai ser identificada, vai servir de estudo, né, nos livros, né? Bom, em se tratando agora também da ilustração científica zoológica de animais, também, né, também existe isso para a identificação de animais, um pouco diferente, né? Então, o ilustrador zoológico, né, ele tem de saber da anatomia do animal, né? Então, por exemplo, se eu for desenhar um cachorro, eu tenho de saber, por exemplo, que os ossos, que ele tem, a musculatura, porque eu vou ter de destacar aquele volume, né? Então, eu tenho de destacar, por exemplo,
uma raça de cachorro, por exemplo, o Rottweiler, né? É uma raça de cachorro, ele tem a cabeça grande, né? A cor do pelo dele é um castanho escuro, tem manchas na pata, certo? Ele geralmente ele é rabicó, né? E não tem a cauda. Então o ilustrador botânico ele tem de saber isso, né? Senão ele comete erro, ele foge do padrão. Então veja que não é fácil, não é uma profissão fácil. Requer anos de estudo, né? Porque você tem de, né? No meu caso, eu fiz um ano de veterinária, né? Eu estudei medicina, eu estudei biologia. Então o ilustrador ele tem de ter noção disso, porque não existe uma faculdade. Pelo menos aqui no Brasil, que eu saiba, não conheço na Europa assim, uma faculdade assim, de ilustração científica. Não existe. Geralmente, então, porque uma faculdade, a formação dela, ela é diferente, né? Você pode ser um biólogo que faz só ilustração de plantas, porque você fez biologia, então você entende de planta, você tem aquele conhecimento da morfologia, né? Da forma da planta e tudo. Outra maneira, então, uma pessoa que faz veterinária acaba se tornando ilustrador de animais. E na parte de anatomia, geralmente o pessoal faz medicina ou faz odontologia e acaba se tornando desenhista porque já tinha aquele dom, né? aquela vocação, né? Mas se o ilustrador botânico ele quer ser um ilustrador completo, ele tem de fazer, por exemplo, então, um ano de biologia, ou fazer aquelas matérias da faculdade de biologia que tem a morfologia da planta, né, que ele vai estudar, então, essa parte de morfologia, ou taxonomia e tal. Mesma coisa se ele quer desenhar animal, então ele vai lá no veterinário e vai fazer aquelas matérias relacionadas com anatomia, né? Mesma coisa que ele quer desenhar o corpo humano. Ele tem de ir lá na anatomia humana, fazer matérias lá com a anatomia humana. Tem faculdade que até existe, porque a faculdade de artes, ela proporciona, ela tem de ensinar anatomia, porque você vai desenhar o artista, ele vai desenhar um corpo humano, ele tem de saber, né? Então tem faculdades que proporcionam isso, né? Uma matéria que chama desenho anatômico, né? Desenho para anatomia humana, às vezes dentro da faculdade de medicina, né? Mas de uma maneira geral, o ilustrador botânico, o ilustrador científico, ele vai se formando com o passar dos tempos, né? Então ele pega um trabalho de botânica, ele tem de estudar ali. Se ele vai pegar um trabalho de anatomia veterinária, ele tem de estudar a anatomia daqueles animais que ele vai trabalhar. É a mesma coisa a anatomia animal, é a mesma coisa a anatomia humana, né? Ele vai ter de fazer um estudo ali dentro da faculdade de medicina, né? Então veja que é uma profissão, não é fácil, né? Não é fácil e você tem de saber também desenhar, né? Você tem de desenvolver a habilidade de desenho, né? Pelo menos o desenho a lápis ou a nanquim, né? Que é o mais tradicional, né? Os ilustradores os científicos antigos, né? Século XIX, século XX, eles usavam muito o nanquim, que é uma tinta que vem da tinta do polvo, da lula, né? A lula e o polvo, eles costumam soltar essa tinta, uma tinta preta, que é de onde se extrai o nanquim. Esse nanquim serve para pintura, exatamente, para fazer ilustração, para fazer desenhos, etc. O desenho nanquim, ele é bem parecido com uma canetinha preta, né? Faz um traço grosso ou fino. Geralmente é usado atualmente para fazer acabamento de desenho, né? Mas antigamente ele era usado para justamente fazer todo o desenho de ilustração. Então, o desenho precisa. O nanquim é mais barato, né? Você não precisa de muito material, né? Papel e a tinta nanquim. Hoje existe a tinta nanquim artificial, que é barato, você compra em toda a livraria. Você vai precisar de um bico de pena, né? Só que hoje já existe aquelas canetinhas. Depois, no segmento,
a gente vai conversar sobre os materiais, né? Sobre papel e etc, né? Certo? Então, continuando, então tem a ilustração também anatômica, né? Que a pessoa vai fazer ilustração de peças anatômicas humanas, né? Então ele tem de ir lá na anatomia e trabalhar com cadáveres, né? Ele vai trabalhar com peças anatômicas de pessoas mortas, de cadáver, né? Ali ele vai, então, mas sempre, nunca se esquecendo, né, de que a ilustração científica, ela sempre trabalha em equipe, né? Sempre vai ter um professor ali, um especialista, por exemplo, em anatomia, que é um professor de anatomia, no caso, para dirigir o desenho, né? Ele vai, ele vai pedir para o artista fazer o desenho daquela peça, então ele vai girar a peça, né, para o artista, para o ilustrador fazer, né, e falar, eu quero ela nessa posição, porque ele sabe que ali tem partes importantes que o estudante de medicina, ou qualquer outra profissão na área de biológicas, vai precisar saber, né? Então veja que tem toda essa questão. A não ser que a pessoa então já seja um próprio professor de anatomia, que é ilustrador, aí ele já tem, né, ele sabe exatamente a posição, né? Osso, você desenhar um osso em anatomia, então você tem de saber, por exemplo, qual a posição do osso. Você não vai colocar o osso de qualquer jeito, você tem de saber a posição, porque geralmente ali tem músculo, né, que se inserta naquele osso, tem nervos que passam ali, artérias às vezes, então você vai mostrar aquilo ali. E, geralmente o desenho não vai mostrar só uma parte do osso, por exemplo. Vai mostrar de cima, de lado, de baixo, porque são posições mais, então, que vai mostrar para o estudante de medicina o que ele precisa saber, né? Então é exatamente isso. Então temos a ilustração anatômica, certo? Mesma coisa para desenhar um músculo, uma artéria, uma veia, né? Geralmente artéria e veia se desenham numa cor diferente, né? Porque a artéria tem um tipo de sangue, veia tem outro tipo de sangue, então geralmente costuma desenhar numa outra cor. Nervo se desenha numa outra cor, então tem de ter uma legenda, né? Desenho anatômico tem de ter uma legenda, né? Então aquilo ali é artéria, isso é veia. O músculo, né? O músculo geralmente tem uma forma, né? Ele tem uma anatomia, certo, gente? Então, próximo passo agora é estudar os materiais, tá bom? Tudo de bom. Dando prosseguimento ao nosso curso, né? Vamos para mais uma parte, a terceira parte, onde nós vamos discorrer sobre os materiais, né, usados na prática da ilustração científica, né? Então nós podemos começar pelos seguintes materiais, lembrando que cada um vai desenvolver, né, ao longo do tempo, dentro da ilustração, os seus próprios materiais, aquilo que ele gosta mais de trabalhar, o tipo de lápis, a marca, o tipo de papel também, pode ser um papel mais fino, no sentido assim, mais liso, mais branco, pode ser um papel mais rugoso, pode ser um papel mais amarelado, mais branco, depende do artista, né, ou do ilustrador, querer trabalhar com esses materiais, né? Então, vamos começar então pelos seguintes materiais, né, que você pode usar na sua ilustração, né? Então, temos aqui as borrachas, né? Essa é uma borracha, caneta borracha, né? Usado para você fazer detalhe. Essa aqui também é uma caneta borracha, mais grossa. Essa é uma caneta borracha mais fina, né? Tem pessoas que gostam de usar uma caneta borracha elétrica, né? Também é muito boa e eu não costumo usar, né? Eu gosto muito dessas canetas borrachas aí, que elas dão um toque mais preciso, né? Na hora que você precisa apagar, assim, com mais detalhe, essas borrachas te ajudam muito.
Bom, o principal também aqui são os lápis, né? São os lápis grafite, que o pessoal usa para, os ilustradores, né, usam para fazer esboço, né? E também eu uso também para fazer a finalização, né? Eu tenho muitas ilustrações a lápis, né? Principalmente eu estou fazendo ilustração de anatomia humana. Eu estou usando para os ossos, né? Para desenhar ossos, estou usando muito lápis, né? Então esse é um lápis aqui que eu gosto muito, que é o 8B, né? Um lápis muito bom. Tem esse daqui também que é o B, né? Tem questão também da qualidade do lápis, né? Esse aqui é um lápis muito bom, esse daqui, né? Muito macio, muito bom. 2B, eu uso muito 2B. Bom, depois vem eu já trabalhei com aquarela, né? Vem aquarela, né? Aquarela já é uma tinta, não é um grafite, né? Eu uso muito lápis aquarelável, que é esse daqui, né? Que você pode usar tanto com papel molhado quanto com água e pincel, né? Usei muito esse lápis aqui em ilustração botânica, né? Esse aqui que também é um lápis aquarelável, né? E tem também, por exemplo, esse tipo de aquarela, né? Na realidade, esse aqui é um nanquim, mas a aquarela líquida também pode vir assim, ó, em forma de tubinho, ela já vem líquida e diluída, né? Daqui a pouco a gente vai ver essa questão do nanquim. E o pincel, né, para aquarela, né, onde você vai usar. Eu gosto muito de usar pincel número 0 para detalhes, né? Esse daqui é mais usado para fundo, né, que é um pincel chato, né? Eu uso muito pincel de pelo de Marta, né? Tem de ser um pelo bem fininho, bem para detalhe, né? Bom, e nós temos agora, assim, o que é mais tradicional na ilustração científica é o uso de bico de pena, né? Esse daqui é um bico de pena muito antigo. Eu estou sem a pena dele, né? Eu não uso essa técnica com bico de pena, né? O bico de pena seria algo assim, olha, né? Esse aqui é o bico, né? Bem antigo, bem tradicional, muito legal também. Assim, já trabalhei com outros desenhos, né? Com outras pinturas sobre isso daqui, né? Geralmente a pessoa, então, na ilustração tradicional, né, é usado o bico de pena e o nanquim, né? O nanquim, como eu já falei, era extraído da lula, né? A lula marinha, o polvo, eles soltam a tinta. Quando eles são atacados, eles têm uma bolsa de tinta para defesa própria, né? Essa tinta é a chamada nanquim, né? Antigamente era extraído, vinha da Índia, né? Caríssimo. Mas hoje em dia, então, você tem aqui, né, um nanquim bem baratinho, isso custa barato, né, só que é artificial, né? Aí você vem, aqui no caso essa caneta eu consigo encher, né? Ela tem um êmbolo como se fosse de uma seringa, olha. Aqui eu ponho num copinho o nanquim e encho e vou fazer os detalhes assim, certo? Esse daqui é bem tradicional. Hoje é bem barata essa técnica, ela sai barata, né? Porque o nanquim hoje é barato, bico de pena você compra em qualquer livraria. O que acontece atualmente é que o pessoal está usando, em substituição desse nanquim, essas canetinhas aqui, né? Que chama Unipin, né? Essa aqui daqui, por exemplo, é bem fininha, é a mais fina que existe. Pelo menos no nosso comércio aqui, para você fazer detalhes, né? Ela substitui a caneta nanquim, né? Ela substitui aquela caneta tradicional da nanquim.
né? Aqui tem outro dela, que ela é 0,3 também. Né? Essa é 0,3, essa daqui é 0,03, né? Quer dizer que essa aqui é bem mais fina do que essa. Fazer detalhe mesmo. E atualmente, né, o pessoal está usando canetinha, né? Essa aqui é uma caneta, por exemplo, de gel, né? Que eu uso para fazer luz. Né? Essa daqui é uma caneta também de gel, é uma espécie de um nanquim, mas é de cor diferente da preta. Aquela canetinha tradicional, né, que você pode usar. Essa ponta aqui é bem grossinha, né? E muita gente usa também, né, o aerógrafo, né? O aerógrafo é bem mais moderno. Não tem problema nenhum você usar isso daqui. Essa daqui é o aerógrafo, né? Aerógrafo porque você tem um compressor de ar, né? No caso esse compressor aqui. Eu não vou usar ele agora porque não é o objetivo desse curso agora fazer a aula prática, né? Posteriormente a gente vai fazer um curso fazendo esboço e fazendo a pintura para vocês verem, né? Mas no momento, então, o nível desse curso aqui é de material e de história, né? Da ilustração. Aqui nós temos, então, a caneta aerógrafa. Ela é usada, tem um desenho que eu fiz de anatomia, e usei esse desenho, bastante útil, vai mais rápido, né? E você põe a tinta aqui, pode ser até aquela tinta nanquim, e aqui você aperta para sair o spray, né? É igual uma lata de spray, só que bem mais detalhado, né? Esse biquinho aqui é bem fininho para fazer desenho muito preciso, né? Existem vários cursos, né, na internet ensinando a usar essa caneta daqui, certo? Assim como os outros materiais também você pode achar na internet, né? Bom, pessoal, por final, a gente pode falar um pouquinho sobre o papel, né? O papel que é utilizado na ilustração. Cada um usa o papel que gosta mais, né? Esse daqui eu estou experimentando agora. Eu gosto de usar papel mais grosso, que é 220 gramas por metro quadrado, ou seja, 1 metro quadrado, né? Se eu pegasse um papel de 1 metro por 1 metro, eu ia ter 220 gramas por metro quadrado. O que quer dizer isso, né? Na prática, que é um papel mais grosso, né? Ele aceita água, né? Então você pode usar aquarela, né? Você pode usar lápis também, ele é um pouquinho rugoso, né? Mas tem lá, esse daqui, por exemplo, também tem usado ele, esse nacional, muito bom, né? Também ele é usado para ele é um pouquinho mais leve, né? 200 gramas por metro quadrado, esse tem 220. Quando eu fiz as ilustrações de botânica, né, de plantas, eu usei um papel mais grosso. Eu usei de 300 gramas, bem grossinho, né, porque eu estava trabalhando basicamente só com aquarela, né, que é água. Esse daqui também aceita, esse 200 já é um pouquinho mais para lápis. Eu uso muito no lápis grafite, esse daqui. Eu gosto do papel grosso, mas esse aqui é grosso e liso, então é bom para trabalhar com lápis, né? Quanto mais liso for o papel, melhor e mais realista é o desenho, né? Geralmente o pessoal gosta muito de papel liso, branco, né? Bem branco e bem liso, né? Muita gente também trabalha com papel mais simples, o layout, né? Um papel layout. E aqui vai, né? E assim, próxima parte do curso é eu mostrar para vocês alguns dos meus trabalhos, assim, de forma breve, para vocês verem algumas ilustrações que eu fiz, né, e que estou fazendo ainda. Então, até a próxima parte do curso.